Amigos, estou de volta com a continuação da sabatina. São meus primeiros vídeos, não sabia que 1 hora o vídeo é interrompido, estava na metade da sabatina respondendo as perguntas e precisei interromper, fazer um corte no vídeo, dividir em 2 partes. Tive que cortar a primeira, agora a continuação da sabatina. Estava respondendo as perguntas da Evânia, de Jundiaí. Respondi a primeira pergunta dela, agora a segunda. Sua ótica e percepção dos acontecimentos são muito especiais. Quais são suas inspirações e ótica para suas escritas? Evânia, posso afirmar que é a pluralidade cultural. Sou eclético. Frequentei e me envolvi nos mais variados ambientes, urbanos, rurais, participei de eventos folclóricos, músicas regionais, sertanejas, eventos de cultura indígena. Me envolvi em todos os ambientes e na vivência das pessoas nesses respectivos ambientes, fazendo parte daquela cultura local e modo de viver daquela população, com o cuidado de não me envolver diretamente quando não vejo o ambiente como adequado, que não convém. Nesses casos, sempre mantive postura de plateia, assistente e não integrante. Cito sem receio que já estive em ambientes onde curiosos não são bem-vindos, mas como nunca cheguei como curioso e sim como aprendiz para meu amadurecimento e construção de minha opinião, sempre fui muito bem recebido, e quem me conhece sabe que não sou o tipo boca aberta, não dou nomes aos bois, não sou pessoa de fofoca, sou de observar, conhecer e se transformo depois daquele ambiente que conheci num trabalho escrito, documentário, artigo para fazer análise, os integrantes aparecem com outros nomes, são outros rostos. Daí a ficção escrita em cima da realidade de fatos reais. Não me envolvo, por exemplo, numa roda de fumantes, mas se estou presente de plateia, consigo assimilar totalmente aquele ambiente sem fazer uso do cigarro, apenas interagindo no clima que domina aquele local, mergulhando na essência das pessoas ali presentes, no psicológico delas. Foi dessa forma que, entre tantos trabalhos escritos, muitas pessoas se admiram quando abordo assuntos e temas que não são de meu perfil, de meu hábito cotidiano. Por exemplo, skate. Nunca aprendi a andar de skate, mas quando decidi escrever um livro onde o protagonista é um skatista, me envolvi no círculo dos skatistas. A inspiração brotou numa época que frequentava Francisco Morato, e vendo os skatistas da cidade, busquei a galera da cidade para conversar, entrevistar, fazer fotos, conhecer o perfil dos skatistas daquela cidade. Arrematando, é essa característica de estar aberto à pluralidade cultural que possivelmente construiu essa ótica e percepção especiais em meu modo de expressar, como você citou. É bastante complexa essa análise acerca de trabalhos em livro, onde mistura documentário, ficção, a realidade com personagens fictícios criados em cima de pessoas que eu conheci. Por exemplo, o Evandro, do livro Marvin. 3 pessoas formam a personalidade desse personagem fictício que é o Evandro. 3 pessoas reais. Então é uma coisa bastante profunda e complexa para explicar, mas é possível que o leitor, quando ele se envolve na história, ele vai descobrindo tudo o que há por trás
dos personagens e também do próprio autor. É uma descoberta paulatina, que só mergulhando, o leitor mergulhando na história, ele vai conseguir descobrir a vida dos personagens, a vida do autor. Como colocou o Marcelo numa pergunta anterior, o que tem de mim, de autor, nos personagens? É um desafio aos próprios leitores, descobrir até onde é a experiência do autor, onde é o autor e onde é a ficção, aquela coisa bem fictícia que o autor inventou, tirou de algum lugar de sua memória, de seu cérebro, ele criou uma coisa que não existe. Mas eu digo uma coisa, no mundo de hoje não se pode duvidar de nada. Tudo o que se imagina pode sim existir. Eu escrevi uma ficção, por exemplo, ainda nos anos 80, que muitos leitores consideraram uma coisa improvável, absurda. Hoje, aquilo que eu escrevi, eu vejo acontecer. Ou seja, o que as pessoas não acreditavam 20, 30 anos atrás, hoje é real, acontece. E isso tudo dá um sabor especial à leitura. E o livro, a leitura do livro físico, permite isso muito mais que a leitura hoje feita de maneira virtual, que é uma coisa que ainda vou abordar de diversas vezes nos vídeos que virão. Agora, antes de partir para a próxima pergunta de um amigo, fazendo um adendo à questão do meio ambiente que o amigo Alexandre colocou e respondi no outro vídeo. Meio ambiente é uma coisa bastante complexa também. E ele citou a questão da bacia do Jundiaí-Mirim, acabei falando da serra, e a questão da bacia do Jundiaí-Mirim, que é do lado oposto, também vale para aquilo que eu coloquei em relação à serra, ou seja, o desenvolvimento da cidade de Jundiaí precisa ser visto tanto da forma Japi como da forma Serra dos Cristais, Serra do Mursa, Serra Azul e Itupeva, a região de Jarinu, é toda a região que pode e deve ser vista dentro de um plano de desenvolvimento racional. Como eu falei, reforçando o conhecimento dos ecossistemas. Primeiramente, a população conhecer, porque não pode haver uma crítica e formação de opinião sobre algo que não se conhece. Daí eu falei, nós que entendemos de meio ambiente, encontrar maneiras criativas de levar o conhecimento do ecossistema regional para a população adulta, para a população jovem e para as crianças. Não dá para defender aquilo que não se conhece. Por isso que eu escrevi aquele livro sobre o transporte coletivo, focando os ônibus da cidade. Se a pessoa passa a conhecer o que é o veículo de transporte, como é feito o ônibus, a sua constituição, enxergar o ônibus da forma como ele é, a pessoa cria consciência e vai poder defender de forma consciente. Porque o que vem acontecendo também, agora com a chegada do mundo virtual, é um certo modismo. Meio ambiente não é moda. As pessoas criam, vamos defender tal coisa, defender o meio ambiente. De repente virou uma modinha. Isso não pode existir. Meio ambiente não é moda. Meio ambiente é questão de saúde pública, é questão de sobrevivência da humanidade, sobrevivência do planeta. Não pode se engajar numa luta, numa causa, por modinha, porque os amigos estão se engajando na causa. Não, tem que haver a consciência. O que é o meio ambiente? Por que vou defender o meio ambiente? Não é porque surgiu um embalo na cidade. Não, é consciência. Isso que é importante.
a mesma consciência que deve estar presente no meio empresarial, no meio político, nas prefeituras, nos governos. Como desenvolver a cidade de uma forma equilibrada. A região da Bacia do Jundiaí-Mirim, bairro do Caxambu, que engloba toda aquela área, sempre foi uma área agrícola, de cultura agrícola, que está mudando o perfil. Muitos proprietários estão saindo do lugar, os loteamentos estão chegando, a nova geração não tem interesse em dar continuidade àquela cultura agrícola, daí surgiu o circuito das frutas, uma tentativa de manter ainda certa tradição agrícola em Jundiaí, cultura da uva, do morango. Não está sendo fácil, mas foi um passo importante. Como desenvolver aquela região, a região sul também do Castanho, que é uma região agrícola, a região do bairro dos Fernandes, como manter aquela cultura conciliando com o progresso. Esse que é o desafio da cidade. A região do Caxambu tem mananciais, abastece a cidade, o rio Jundiaí-Mirim, tem o rio Capivari, que nasce ali próximo também, estrada de Itatiba. A região do rio Acima, até a década de 80, existia onça, havia matas lá. Agora chegaram os condomínios, mudou todo o perfil local. Como preservar um pouco desse ambiente natural com o desenvolvimento da cidade? Esse é o desafio. Uma das ideias partiu do próprio circuito das frutas, que é o turismo. O que atrai o turista? O ambiente harmonioso, o ambiente agradável. Jundiaí tem que tomar muito cuidado, porque a serra é tombada, ali não é construído, porém as bordas da serra estão sendo ocupadas de forma destrutiva, como aconteceu já na região metropolitana da capital. Vários locais desenvolveram dessa forma desequilibrada e o que acontece? Por exemplo, Alphaville. Anos atrás, Alphaville era a bola da vez, todo mundo indo para aquela região, Barueri estava se desenvolvendo. Cresceu de uma forma desordenada, as pessoas estão saindo de lá, ou seja, desvaloriza o local. As pessoas passaram aí Santana do Parnaíba, Cajamar. Agora a bola da vez é a região de Dona Catarina, ali em Mairinque. As pessoas vão se afastando porque os locais se desvalorizam com o crescimento desordenado. Se a cidade de Jundiaí não conseguir desenvolver da forma racional, vai acontecer isso. As pessoas que saíram da região metropolitana vieram para Jundiaí, continuando esse desenvolvimento naqueles velhos moldes, vai chegar uma hora que o local vai ficar saturado, o sistema viário travado, as pessoas não vão mais sentir aquela aproximação ambiental que havia no início, elas vão buscar lugares mais distantes, desvaloriza aquele local com todo aquele marketing que foi feito, as pessoas vão se afastando e deixando para trás lugares que perderam o valor que tinham inicialmente. Como, usando de forma bem pejorativa, grosseira, como gafanhotos. É isso que o ser humano está fazendo. Ele vai para locais bons, depois que satura, ele suga tudo aquilo que tinha de bom no local, não faz nada para mudar aquilo e vai explorar outro local. Temos que mudar esse formato. Está em tempo. Vamos pensar seriamente nisso. Questão enviada pelo Newton de Jundiaí. Qual é o futuro do mercado editorial? Muitas editoras e livrarias têm fechado e a compra de livros físicos caiu drasticamente. Porém, do outro lado da balança, a informática e a internet têm dado espaço aos novos escritores com livros no formato PDF. Sites como o Wattpad revelam novos talentos
e a Amazon vende muitos livros no formato digital. Então, na sua opinião, qual o futuro do mercado editorial e como fazer para iniciar neste mercado? Eu acredito que aquela questão da saturação. As pessoas estão indo muito no embalo com aquela sede, porque é novidade, porque é prático também fazer a leitura nesse modo virtual, se encontra tudo rápido, mas vai chegar uma hora que as pessoas vão criar a consciência de que não estão conseguindo assimilar de forma adequada. Por quê? Porque o mundo virtual ele é muito rápido, ele exige demais e acaba tirando a concentração que havia nos livros físicos. Eu já tenho notado isso. As pessoas, quando pegam um livro para ler, elas conseguem entrar na leitura, fazer o mergulho no livro. Já numa leitura virtual, ela está com tudo à mão. Ela pouco ouve um barulhinho do WhatsApp tocando, lembra de uma coisa, então ela interrompe a leitura, vai ver outra coisa e resultado, ela não consegue compreender aquilo que estava lendo. Tenho notado isso, inclusive, as pessoas que estudam para TCC, estudando no meio virtual, ela não consegue assimilar da mesma forma que se ela estivesse fazendo a leitura num livro físico, no livro impresso. Aos poucos as pessoas vão percebendo isso, então acredito que vai conseguir encontrar um equilíbrio nesse mundo da leitura. As pessoas vão conseguir encontrar o meio termo. Não vai acabar o mercado editorial. Está um pouco, digamos assim, sofrido neste momento, porque é o embalo, as pessoas estão no embalo, mas elas vão acabar voltando para esse mercado dos impressos, de forma que vai continuar o virtual, as leituras dos e-books vão continuar, porém vai haver sempre a leitura do livro físico. As pessoas vão sentir falta, vão voltar para a leitura dos impressos. É apenas questão de tempo. Outra pergunta do Newton. Já aconteceu com ele, quer saber se é normal. Às vezes, quando começa uma história, o personagem vai ganhando relevância e evoluindo. Já aconteceu com você de mudar o final de um personagem no meio da história, como se tivesse vida própria e te convencesse a mudar seu destino? Sim, aconteceu, porém eu evito fazer isso, porque eu mergulho na vida do personagem. Estou falando de outra pessoa vivendo uma situação que presenciei em algum momento da minha vida, de forma que eu não vejo como algo assim bacana interferir numa circunstância que visualizei em tal lugar e querer mudar aquilo, interromper uma trajetória que ali estava sendo construída. Ou seja, se o personagem tem vida própria, estou falando daquela pessoa, ele vai colher aquilo que ele está plantando. Como posso interferir em algo que a pessoa plantou? Eu vejo dessa forma. Então, se de repente o personagem ali vira para mim: ei, autor, faça isso por mim. Até que ponto eu, autor, posso interferir na vida de um personagem que construiu ali a sua história? Eu vejo dessa forma. Agora, você acabou fazendo 3 questões que inclusive é ligada a esta, e achei incrível essa pergunta. Essa pergunta é uma bomba, é uma pergunta nerd, típica de nerd. Quando você escreve, você se sente como um deus, criando personagens e traçando seus destinos? Acredito que muitos autores fazem isso, porque já vi.
Os meus personagens são meus, eu faço o que eu quiser com os meus personagens, faço o destino deles. Então, essa questão está ligada à anterior. Eu não vejo dessa forma, embora já tenha me visto nessa posição de Deus. São os meus personagens, eu faço o que eu quero com eles. Mas como eu falo sobre a realidade, então eu evito fazer isso. Sei que muitos autores fazem. Agora, essa questão, que parece assim ser uma pergunta até óbvia, uma pergunta trivial, ela é profunda, muito profunda. Ela se desdobra. Liguei isso à realidade da vida. Não só autores se sentem como um Deus. Muitas pessoas à nossa volta se sentem como Deus e querem dar destino à vida de pessoas à sua volta, parentes, amigos conhecidos, pessoas do seu círculo de amizade, do trabalho. Já vi muitas pessoas que se sentem como deuses, pelo poder financeiro que construíram, pela formação cultural que adquiriram, pelos estudos que tiveram, pelas costas quentes que adquiriram, se sentem como deuses e querem manipular as pessoas, querem controlar parentes, fazem chantagens emocionais, fazem coações psicológicas, estão se sentindo como deuses, estão tentando se colocar como deuses. Então vai além do mundo literário. Isso que você colocou é uma coisa para se pensar bem. Ótima a sua pergunta, foi bom ter tocado nesse assunto. Como autor de livros, os meus personagens, eles têm vida própria. Eu procuro não interferir no destino deles. Como na minha vida, eu não procuro manipular ninguém e não permito que ninguém me manipule. Eu não sou controlado nem doutrinado por ninguém. Eu tenho a minha vida, construo a minha vida da forma que vou aprendendo na escola da vida, errando, acertando, me corrigindo, olhando para dentro de mim. Então, da mesma forma que eu quero a minha liberdade respeitada, os meus personagens também são livres. Eu vou citando os fatos nas histórias de acordo com o que eu vejo ao redor. Não posso interferir na vida de ninguém. Não devo, não é ético. Os personagens são livres. Se eles errarem, eles colherão o que plantaram. Se eu errar, eu colherei o que plantei. E eu acredito que a vida é assim. A justiça é feita na hora certa. Cada um colhe o que planta. Questão do Paulo Roberto de Goiânia. Gostaria de saber, na sua opinião, o que você acha da evolução dos ônibus nos últimos 40 anos em prol da segurança viária? De uma forma geral, no país todo, no continente europeu, nas Américas, existe um certo padrão em relação à segurança do transporte, uma evolução que veio continuamente, as décadas de 80, 90, paulatinamente os itens de segurança vieram junto às encarroçadoras e temos algo satisfatório. Perfeito nunca será, porém, da forma que eu vejo hoje, está satisfatória a segurança nos ônibus, nas rodovias também. Porém, o que eu achei bacana na sua questão, o transporte suburbano. Muitas linhas se tornaram suburbanas, linhas cada vez maiores de ônibus de 2 portas que levam passageiros em pé, trafegando pelas
rodovias federais, rodovias estaduais, vicinais, distâncias cada vez maiores. Antes eram distâncias até 20, 30 quilômetros, agora tem linhas de 40, 50, mais de 50 quilômetros com veículos de característica urbana. Porém, esses veículos nem sempre trazem os itens necessários de segurança para as rodovias para levar passageiros em pé. É isso que é importante nós, que pesquisamos a área, e as pessoas engajadas na política, prestarem atenção o que está acontecendo com essa transformação de muitas linhas rodoviárias em linhas suburbanas. Se bem que, anos atrás, conforme o Estado, havia o ônibus rodoviário de uma porta que levava passageiro em pé. Hoje existe fiscalização nesse sentido, porém os ônibus de característica urbana estão trafegando com passageiros em pé por muitos quilômetros. Os ônibus rodam 80 por hora, rodovias super movimentadas com passageiros em pé. É preciso se atentar a essa questão da segurança do transporte coletivo nas rodovias, algo que não é abordado nos veículos de comunicação e na política. As pessoas se esquivam desse assunto, que é muito importante. Outra pergunta do Paulo Roberto de Goiânia: qual foi a sua melhor viagem pelo Brasil e qual foi sua melhor empresa por ter andado? Ônibus, avião, empresas atuais extintas. A melhor viagem foi a Brasília, como eu citei. Foi uma viagem de trem, marcante pela região que atravessei, o Cerrado Goiano, então considerei a viagem mais bonita. Porém, teve também a viagem a São Luís do Maranhão, que fiquei mais de uma semana, considerei também uma das melhores viagens. Porém, a que marcou mesmo foi a viagem de trem Campinas a Brasília, em 1989, 24 horas de viagem, uma paisagem esplêndida pela janela, que eu não esqueço mais. Foi um cenário paradisíaco que eu vi do Cerrado Goiano. Outra pergunta que vem de Goiás, de Aparecida de Goiânia, do amigo Debliton. Como você andou em vários municípios e estados, mesmo que por dias breves, conheceu culturas diferentes, coisa que de um estado para outro muda bastante. E naquela década de 90, visitando esses lugares, na sua opinião de mundo e de cultura, tanto nas pessoas como no transporte, o que você via de mais positivo naquela época? Empresas com mais personalidade, padrão de pintura, cores, carros, e os passageiros já eram exigentes naquela época? Sim, sempre foram exigentes. Como você citou, aquela época era uma diversidade maior. Carrocerias, o país tinha mais encarroçadoras, havia mais diversidade de veículos, de pintura de frota, havia também mais concorrência nas linhas. Então é uma época que deixou certo saudosismo. Havia também o que achei interessante na sua questão, comportamento dos passageiros. Havia menos vandalismo. Hoje se vê mais vandalismo. Inclusive aí se encaixa naquela questão que eu falei. Conhecer para defender, para não vandalizar. Quando a pessoa lê, descobre do que se trata aquilo, aumenta a consciência de proteger. Um ponto negativo da época também era o cigarro. Naquela época havia linhas de ônibus onde as pessoas fumavam. Hoje é uma fiscalização maior. Mas, no geral, o bom daquela época é que havia menos vandalismo e mais diversidade. Questão do Ney Andrade de Jundiaí. Caro amigo, às vezes me pego ouvindo algumas músicas dos anos 80 e 90 e me bate uma nostalgia que faz pensar em momentos inesquecíveis daquela época. Me pego às vezes querendo voltar no tempo e reviver alguns momentos.
Já aconteceu isso contigo, não necessariamente com músicas, mas por fotos, filmes, etc., que fizeram com que você quisesse voltar no tempo? Quais momentos queria reviver? Por quais motivos? Sim, eu tenho um lado bastante saudosista, embora eu diga que passado é passado, não podemos nos amarrar ao passado. Porém, os momentos de descanso, quando eu me deito, eu gosto sim de recordar as épocas. Como eu tenho uma enorme coleção de fotos da época, de vez em quando é bom pegar os álbuns de fotos, rever aquelas épocas de adolescência, de criança. Tem o lado saudável, sim. Por quê? Porque no passado, embora não devamos nos prender ao passado, existem exemplos, existem formas que devem ser preservadas. Os bons hábitos devem ser mantidos. Então, o saudosismo, embora eu não me apegue a ele, tem o lado bacana também. Relembrar como a cidade era mais calma, saía às ruas de madrugada, sem perigo, ia ao clube, ia ao Grêmio, voltava de madrugada. É um lado bacana, assim, que eu gosto de relembrar. Por quê? Porque marcou a minha vida. Foi uma experiência de vida. Teve momentos bons, momentos dolorosos, que ajudaram a formar minha personalidade e me construir a minha personalidade, evitando voltar a cometer certos erros e, consequentemente, o amadurecimento espiritual. Outra pergunta do Ney. Do meu ponto de vista, vivemos em uma geração onde a tecnologia cria milhões de possibilidades de interação com pessoas de várias partes do mundo. Algo impensável em nossa geração. Ao mesmo tempo que aproxima quem está longe, distancia quem está muito próximo. Porque vejo que hoje tudo é muito superficial e artificial. O que você pensa da tecnologia que esfria aquele contato mais pessoal e íntimo entre as pessoas, que muitas vezes nos distancia de pessoas que estão ao nosso lado, às vezes até mesmo dentro de casa? Sim, como você pode ver, eu demorei para ter o WhatsApp. Só agora estou chegando ao canal no YouTube. Eu resisti ao máximo que pude a essa tecnologia, embora já trabalhasse no computador há vários anos. Eu entrei na era digital, mas algumas coisas eu fui adiando. Por quê? Porque eu não quis me entregar ao vício. O WhatsApp, por exemplo, eu uso só para o trabalho. Tem um grupo lá que me colocaram, não quero mais grupo. Por quê? Eu não quero me prender à tecnologia, não quero virar um escravo virtual, não quero ser escravo da tecnologia. Você pode lembrar esse apagão que deu recentemente no WhatsApp. Prejudicou um pouco o meu trabalho, mas eu falei, entrei em contato com as pessoas. Eu tenho o Facebook, manda mensagem pelo Facebook, manda por e-mail. As pessoas, o WhatsApp é mais prático para mandar mensagem pelo Messenger no Facebook, tem que ir até tal lugar, é difícil clicar, não sei o que. As pessoas se entregam na zona de conforto, ou seja, vem uma tecnologia rápida como o WhatsApp, as pessoas se entregam a uma zona de conforto. É prático, rápido, papum, esquece como que faz, esquece que existe o Messenger, que existe e-mail, começa a achar dificuldade. Esse é o problema. As pessoas também se habituaram a ficar em contato 24 horas por dia para saber notícia de tal pessoa, informação, tragédia, ficam ligadas no mundo. A tecnologia virtual veio para melhorar a comunicação, porém o ser humano não estava preparado emocionalmente, racionalmente, não estava equilibrado para essa rapidez tecnológica, essa comunicação em massa, esse boom de informações. As pessoas se prenderam de tal forma
que quem viaja, por exemplo, não fica mais olhando pela janela do ônibus, fica ali no celular. As pessoas estão desconhecendo a cidade que moram porque ficam olhando para o celular. Está dentro de um ônibus, não está vendo o que mudou lá fora, o que está acontecendo lá fora, as transformações na cidade. Mesma coisa dentro de casa. As pessoas estão deixando de ler livros que têm em casa, rever um álbum de fotos, de conversar com parentes, conversar com os avós. Estão deixando de conversar com as pessoas dentro de casa, por quê? Porque o WhatsApp está pitando, chegou uma nova mensagem, postaram algo num grupo, faz o barulhinho, a pessoa vai ver o que aconteceu. As pessoas estão descuidando de casa, não cuida do jardim, não, não se adquirem conhecimento. Quem tem biblioteca em casa hoje se desfaz. Por quê? Porque foi para o mundo virtual. Esse é um risco. Temos que aprender a lidar com essa tecnologia que ela veio para ficar. Não tem como fugir dela. Estamos no mundo da tecnologia das informações. Temos que buscar o equilíbrio dentro de nós. Não adianta querer frear a tecnologia. Ela veio para ficar. O controle disso está dentro de nós. Pergunta do Léo Villa-Lobos, de Jundiaí. Eu sei que depende da inspiração, mas quanto tempo em média você leva para terminar uma obra? Depende da obra. Depende. Algumas obras, elas são rápidas. Por quê? Porque elas são sucintas. Uma ideia que veio ali em um determinado instante, eu já corro fazer. Coloco no papel. Porém, há coisas que precisam da inspiração e esperar o momento certo, que está ligado à sua segunda pergunta. Estou começando a escrever uma ficção sobre um enredo policial misturado com um assunto polêmico e atual. Às vezes me falta inspiração. Quais dicas você me daria? Como saber se estou no caminho certo? Eis a questão. A inspiração depende de pessoa para pessoa. Eu não posso, por exemplo, indicar o caminho para você. Por quê? Porque eu tenho a minha forma de ser, você tem a sua. O segredo é você descobrir o que está dentro de você. Quais os momentos que te inspiram. Para mim, de manhã, entre 4 e 5 da manhã, quando estou acordando, é o melhor momento para inspiração, que me vem muitas ideias. E para você, qual é esse momento? Importante, não tenha pressa de escrever, de publicar. É uma coisa que acontece com muitos escritores. O escritor, ou nem que seja escritor, é um iniciante. A pessoa tem vontade de publicar um livro, veio uma ideia, quero publicar um livro, estou com uma história para escrever. Ela fica naquela ansiedade de terminar para ver a obra pronta. Cuidado com isso. Não tenha pressa. A hora certa chega. Você começa a escrever, mas de repente você precisa fazer uma pausa. Para quê? Para recarregar as energias, para aprender alguma coisa que você precisa ainda pesquisar para dar continuidade àquele trabalho. Não tenha pressa de forma alguma. Você começa a escrever uma história. Se você quiser terminar rápido, forçando a barra para terminar, quando você reler, você vai ver que não está legal. Aí você vai ter que mudar alguma coisa na história. Por quê? Porque você acelerou o passo. Não pode acelerar o passo. Você tem que ir com calma. Então não fique lamentando, por exemplo, a falta de inspiração. A inspiração vem de repente. Quando ela tiver que chegar, ela vai chegar e você vai ver que é a hora de dar continuidade, Léo. Então, fique tranquilo que a inspiração vem na hora certa. Pergunta do Cláudio de Santa Catarina. Quem é o seu autor preferido? Um livro que marcou sua juventude, aquele que te fez despertar a paixão pela literatura. Cláudio, não tem um autor especial. O que despertou a paixão pela literatura foi o conjunto, o mundo literário como um todo. Ou seja, várias obras que eu li
foram me inspirando. Por quê? Porque eu não tenho um estilo definido. Por exemplo, eu sou escritor de romance policial, mas não só de policial. Eu escrevo outros tipos de assuntos. Escrevo também contos, crônicas, histórias sobre o mundo sertanejo, sobre o mundo urbano. Então, não foi exatamente uma obra que me despertou mais. Poderia citar, por exemplo, José de Alencar, foi marcante. A produção dele é Iracema, Virgem nos Lábios de Mel, foi marcante, porém não foi assim o autor preferido, o livro que despertou minha paixão. Foi um conjunto de obras que me levaram a mergulhar no mundo da literatura. Outra pergunta dele. E das viagens que você fez, qual que você faria novamente e por quê? Novamente, a viagem a Brasília. Fui uma vez, eu quero fazer mais uma vez essa viagem. Não tem mais o trem, porém farei a viagem de ônibus. Por quê? Porque Brasília é uma cidade que teve muito a ver comigo, mexeu muito comigo espiritualmente. Portugal também pretendo voltar. É uma viagem que marcou muito. Conheci boa parte do país, quero retornar conhecer o restante de Portugal. Pergunta do Rafael de Jundiaí. Quando você esteve em Portugal, qual a maior diferença em relação à leitura dos nossos irmãos lusitanos e nós em questão frequência e estímulo à leitura? Pergunta interessante. Eu notei que em Portugal as pessoas dão muito valor aos autores nacionais, aos autores de Portugal. É algo que falta bastante aqui no Brasil. Falta ao brasileiro consumir mais a literatura nacional, descobrir os valores nacionais. E isso os portugueses têm. Não que eu seja contra a leitura de literatura estrangeira, não. Mas temos que valorizar mais os nossos autores. Nas suas pesquisas sobre hábito de leitura, conversando com as pessoas, foi possível identificar pessoas com argumentação e possibilidade de se tornarem futuros escritores além de assíduos leitores? Sim, bastante. Conversei com muitas pessoas que têm essa pretensão de passar de leitores para autores. Porém, cai um assunto que já coloquei anteriormente, que é o medo das críticas, o que segura muitas pessoas para não revelarem seus talentos, colocarem para fora seus trabalhos, é o receio das críticas, e isso não podemos ter. Nunca conseguiremos agradar a gregos e troianos. Pergunta do Valério de Bauru. Qual foi a situação mais marcante na sua vida que determinou o fato de gostar de ônibus, gostar das empresas, gostar de anotar placas, prefixos, itinerários, do que você pode fazê-lo, bem como despertar a vontade de viajar pelo país afora? Ou seja, qual a lembrança mais remota que você tem que remete a todo esse gosto e hobby pelo ônibus e transporte em geral? Gostar de sair pelo mundo é algo que já veio em mim, é a essência. Nasci com isso, porém coincidiu de ter uma mãe que também gosta de viajar, o que acabou reforçando. Ou seja, eu gostava de viajar, minha mãe gostava de viajar. Automaticamente viagem me levou a gostar de ônibus. Minha mãe não viu nada de estranho em gostar de ônibus. Ela gostava de viajar de carro, de ônibus, ou seja, coincidiu tudo. Tive um certo apoio familiar, que é também uma pergunta que alguém aqui fez, o Eugênio de Divinópolis, como as pessoas me veem sobre gostar de ônibus. Naquela época era estranho. Minha mãe, porém, não achou estranho, mas alguns parentes, amigos, na época havia menos pessoas que gostavam de ônibus, muitas pessoas estranhavam, porque naqueles tempos era comum gostar de carro, moto, até caminhão. Quem era motorista de caminhão gostava de caminhão, mas o ônibus era mais difícil. Era um gosto menos comum. Hoje está cheio de pessoas que gostam de ônibus. Então passei por uma fase, nos anos 80 até 90, que muitas pessoas estranhavam. Nossa, você gosta de ônibus? O que você vê nos ônibus? Passei por isso.
Luiz Alberto de Atibaia, o que mais te marcou durante a sua trajetória, seja como escritor, como ônibus, o que de fato mexe até hoje com você quando lembra, seja bom ou ruim? Para mim, Luiz, as pessoas são marcantes. Minha trajetória como escritor e no mundo dos transportes, o que mais marcou foram as pessoas que eu conheci. Os meus leitores, ouvindo a opinião deles sobre o meu trabalho, e as pessoas que trabalhavam na área de transporte, os motoristas de ônibus que eu conheci, os cobradores, a cultura deles, o conhecimento deles, o modo de vida deles nas ruas, nas estradas, tudo isso marcou a minha vida. Dessa forma, as pessoas foram marcantes para mim durante toda essa trajetória no mundo literário e no mundo dos transportes. Não foram só os veículos e só os livros que marcaram a minha vida, foram principalmente as pessoas, porque quem seria o escritor se não fossem os seus leitores? Para encerrar ainda sobre a área de transporte, como foi levantada a questão de outros países, o que trazer para o Brasil, encerrando este vídeo, coloco o seguinte: temos muitas pessoas hoje na internet falando sobre transportes, inclusive os colecionadores, não só as pessoas que trabalham na área, como muitos colecionadores, fotógrafos, todos têm opinião construída sobre empresas, sobre os sistemas urbanos, sistema rodoviário. As pessoas estão bem entendidas nesses veículos de comunicação que temos nas nossas mãos. Então veremos sempre críticas e sugestões. Como foi levantado por um colega durante a sabatina, sobre trazer ideias de fora para o Brasil. Sim, importante. Tanto que nos anos 90 tivemos algumas experiências que se mostraram inviáveis. Por exemplo, o VLT. Campinas teve o VLT, não foi para frente. Por que não foi para frente? Não era veículo adequado para a cidade, ou o local, o itinerário, o traçado dele que foi construído não foi devidamente pensado. Qual seria o problema do VLT de Campinas? Tempos depois, em Jundiaí, um ex-prefeito também colocou um VLT na praça. O VLT seria bom para Jundiaí? Ninguém mais falou. Ao meu ver, não. Pelas pesquisas que eu tenho, pelo histórico de pesquisas que eu tenho da região, o VLT não seria bom para Jundiaí. Mas Jundiaí precisa de alternativas no transporte. Quais seriam essas alternativas? Articulados, vias expressas, o retorno do transporte ferroviário regional, uma linha de trem regional, qual seria a solução? Tudo isso é debate válido. Está sempre em construção a área de transportes. Porém, temos que observar. O que serve para uma cidade no exterior pode servir para uma cidade brasileira e não para outra. O que serviu numa cidade brasileira pode não servir para outra. Curitiba, por exemplo, tem um histórico de transporte sobre pneus. Sempre se descartou o metrô em Curitiba. Por quê? Porque o transporte urbano de ônibus em Curitiba, articulados, biarticulados, estações tubo, sempre se mostraram eficientes. Agora, e daqui para frente, como Curitiba está crescendo, se desenvolvendo? Esse sistema sobre pneus continuará dando conta ou não? As cidades estão sempre em crescimento. Então, uma coisa que servia no passado pode dali a algum tempo não servir, dependendo da forma que a cidade está se desenvolvendo. Ela está se desenvolvendo de forma racional ou irracional. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de analisarmos a evolução do transporte. Que tipo de transporte queremos para a cidade
tem que estar totalmente ligado à forma que a cidade está se desenvolvendo. Agradeço aos amigos que enviaram todas essas questões. Perdão porque eu tive que dividir em duas partes. Perdão também se eu falo bastante, mas como escritor, o escritor escreve bastante. Agora estou descobrindo que eu também falo bastante. Mas deixem suas opiniões, tudo que vocês avaliarem do meu desempenho nos vídeos, eu farei bom proveito e procurarei melhorar sempre. Obrigado pela atenção e até a próxima.